Sua vida tem um propósito, mesmo quando você não entende o caminho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Você conhece a história de José? Ele era o filho mais novo de Jacó, um jovem de coração puro, sonhador, alguém que caminhava em fé mesmo tão jovem. Entre seus irmãos era visto como o preferido. Jacó o presenteou com uma túnica colorida, símbolo de amor e honra. Mas nem todos enxergavam com os olhos do pai. Os irmãos, dominados pela inveja, não compreendiam os planos que Deus tinha para José. Certa noite, José sonhou. Um sonho vindo do Senhor, onde ele seria exaltado. Compartilhou seu sonho com entusiasmo, mas suas palavras despertaram ainda mais ciúmes entre seus irmãos. O que José não sabia é que aquele sonho seria apenas o começo de uma jornada, cheia de desafios e de momentos inesperados. Cada passo, cada situação, estava sendo conduzida pelas mãos de Deus. Tudo fazia parte de um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Na juventude de José, Deus começou a revelar visões e sonhos. Sonhos que não eram fruto de sua imaginação, mas mensagens do Altíssimo, mostrando que um dia ele teria destaque, influência e que grandes coisas seriam realizadas por suas mãos. Em um de seus sonhos, ele via feixes de trigo se inclinando diante do céu. Em outro, as estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. Visões poderosas, que ardiam em seu coração jovem. Com pureza e entusiasmo, José compartilhou esses sonhos com sua família. Ele não sabia que aquelas palavras mexeriam tão fundo nos corações de seus irmãos. Os irmãos, que já carregavam ciúmes por verem o amor especial que Jacó tinha por José, sentiram-se ainda mais incomodados. Como poderia o caçula se tornar maior do que eles? Como aceitar que Deus teria um plano tão grandioso para ele? A semente da inveja cresceu e, com o tempo, se tornou uma decisão cruel. Em uma tarde, enquanto José se aproximava dos irmãos nos campos, a oportunidade surgiu. Planejaram, então, tirar-lhe a vida. Mas, ao final, decidiram vendê-lo a uma caravana de mercadores que seguia rumo ao Egito. A túnica colorida que representava o carinho do pai foi arrancada. José, então, foi levado para longe, para uma terra estrangeira, para um futuro desconhecido. Mas mesmo distante de casa, mesmo longe do olhar de seu pai, ele não estava fora do olhar de Deus. Aquele que tinha dado os sonhos também estava guardando o seu cumprimento. Cada passo, cada lágrima, cada momento daquela jornada fazia parte do plano que o Senhor havia traçado. O jovem sonhador seria provado, moldado e preparado, porque Deus não apenas havia dado um sonho, mas um destino de vitória. José chegou ao Egito como escravo, de filho amado a servo em terra estrangeira. Mas mesmo longe de tudo que conhecia, José não se esqueceu de quem ele era, nem de quem era o Deus que o acompanhava. Seu coração permanecia íntegro, sua fé inabalável. Ele sabia que as promessas de Deus não se perdem por causa das circunstâncias. Foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar, um oficial do faraó. E ali, em meio a tarefas simples e rotineiras, José começou a brilhar. Cada serviço que ele fazia era feito com zelo e dedicação, e a bênção de Deus o acompanhava. Tudo o que José tocava prosperava. A casa de Potifar foi sendo abençoada, seus bens se multiplicaram, e a confiança em José cresceu, a ponto de Potifar colocá-lo como responsável por toda a sua casa. Tudo estava sob o cuidado de José. Mas mesmo vivendo um novo tempo, um novo desafio viria. A esposa de Potifar passou a olhar José com maus olhos. Tentou seduzi-lo, mas José, íntegro e temente a Deus, recusou-se. Respeitava seu senhor e, acima de tudo, temia ao Altíssimo. Mas por causa disso, foi injustamente acusado e sem defesa foi lançado na prisão. Ali, entre correntes e paredes frias, José poderia ter se revoltado,
Poderia ter deixado o coração endurecer, mas ele escolheu continuar confiando. Mesmo naquela prisão, o favor de Deus o acompanhava. Logo, o carcereiro passou a notar que José era diferente. Havia nele uma paz, uma força que não vinha do mundo. E novamente, tudo o que ele tocava era abençoado. Em pouco tempo, José foi colocado como responsável por todos os presos. Mesmo dentro da prisão, ele servia com fidelidade, com esperança no coração. Porque José sabia, o que Deus prometeu, Deus cumprirá. Não importavam as paredes, não importava o lugar. Ele carregava um propósito maior. E Deus estava preparando cada detalhe para o cumprimento dos seus sonhos. Anos se passaram. José seguia firme, mesmo em meio ao esquecimento e à prisão. Mas, no tempo certo, Deus começou a mover as peças de um plano perfeito. Certa noite, o faraó teve 2 sonhos perturbadores, sonhos que ninguém em todo o Egito conseguia decifrar. Todos os sábios, todos os magos, tentaram sem sucesso. Foi então que um dos servos do faraó, que antes estivera preso com José, se lembrou. Há um homem na prisão, um hebreu, que interpreta sonhos com sabedoria. Faraó mandou chamar José imediatamente. José se apresentou com humildade e confiança, dizendo: não sou eu que interpreto, mas Deus que revela todas as coisas. Então, o faraó contou seus sonhos: 7 vacas gordas sendo devoradas por vacas magras, 7 espigas cheias sendo consumidas por espigas secas. José, cheio do Espírito de Deus, revelou o significado. 7 anos de fartura viriam sobre o Egito, seguidos por 7 anos de fome severa. Mas ele não apenas interpretou, também ofereceu sabedoria. Escolha um homem prudente e sábio para administrar os recursos do país durante os anos de abundância, para que o povo não pereça na época da escassez. O conselho de José agradou tanto ao faraó que ele declarou: quem seria mais adequado do que este homem em quem há o Espírito de Deus? E naquele dia, José foi exaltado, de escravo e prisioneiro, a governador de todo o Egito. Somente Faraó estava acima dele em autoridade. Recebeu anel de selar, vestes finas e foi colocado em posição de honra. Tudo o que havia sofrido, todas as lágrimas, todos os anos de espera, não tinham sido em vão. Cada detalhe, cada provação fazia parte de um propósito maior. Agora, os sonhos que Deus havia dado estavam se cumprindo. José, o jovem sonhador, agora era o instrumento que salvaria nações da fome. E através dele, a glória de Deus foi revelada. Assim como José havia interpretado, depois de 7 anos de abundância, veio a fome. Não apenas no Egito, mas em todas as terras ao redor. As nações vizinhas, aflitas, ouviam falar que no Egito havia mantimento. E entre os que vieram estavam os irmãos de José, aqueles que anos antes haviam traído e vendido o próprio irmão. Eles não o reconheceram, mas José, sim, o seu coração se encheu de emoção. Anos haviam se passado, mas ali estavam eles, diante dele, em busca de pão. José poderia ter se vingado, poderia ter endurecido seu coração, mas não o fez. Ele via além. Ele via o plano de Deus. Com sabedoria, José testou o caráter dos irmãos. Queria saber se tinham mudado, queria ver se havia arrependimento e, no momento certo, revelou quem era. Em meio a lágrimas, declarou: eu sou José, o irmão que vocês venderam, mas não se entristeçam, nem se preocupem. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês para preservar vidas. Imagine o impacto, imagine o poder desse reencontro. O perdão venceu. A graça de Deus se manifestou. José não apenas perdoou, como também cuidou de sua família. Trouxe seu pai, Jacó, e todos os seus para o Egito. Providenciou sustento, moradia e paz. A história que havia começado com dor
se transformou em redenção. O sonho de José, o propósito de Deus, tudo se cumpriu. E através disso, aprendemos: quando permanecemos firmes em Deus, mesmo o que parece injusto ou difícil, Ele transforma em bênção. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E você? Talvez hoje esteja em uma fase de espera, de provação ou de caminhos que ainda não entende. Mas assim como na história de José, tudo que Deus permite, Ele usa para um bem maior. O propósito dele na sua vida é perfeito e vai se cumprir. Confie, persevere, permaneça. Se esta mensagem tocou seu coração, envie para alguém que você ama, compartilhe esperança e se inscreva no canal A Chama da Vitória, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra.